Olá, 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 olá todo mundo, olá para você que vai vir ao vivo, olá para você que está vindo gravado. Hoje vai ser um dia muito especial, hoje vai ser um dia muito interessante, que hoje a gente vai conversar sobre uns temas muito legais. E é muito interessante assim que na semana passada, não sei quem percebeu, quem estava presente, que eu fiz uma postagem, eu e a Karine, a gente postou uma publicação, né? A gente publicou a gente criando nossos mapas de sonhos, que a gente publicou e perguntou. Aí eu fiz a pergunta: quem aqui já conhecia, quem aqui conhece, quem aqui já usa mapa de sonhos? E a grande maioria, assim, mais de 80% de vocês falaram que não conhecem, nunca viram falar, nunca fizeram mapa dos sonhos. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui, eu quis trazer aqui a Karine, que é minha especialista nisso tudo, para ela compartilhar um pouquinho do que é o mapa de sonho, como utilizar essa ferramenta, como utilizar várias outras ferramentas, e para a gente conversar e aprofundar mais nisso tudo. Então já prepara aqui tudo, já manda essa live para todo mundo que você conhece, para todo mundo que pode aproveitar, para todo mundo que quer aprender a colocar seus sonhos, a perceber esses sonhos no papel e como realizar isso tudo, várias técnicas para a gente começar a, de fato, alcançar nossos sonhos. Então já prepara, pega aí caneta, pega papel, que a gente vai conversar sobre vários tópicos muito legais, que a gente vai falar sobre várias informações muito legais. E eu estou já chamando a Karine, ela vai entrar. Momento para começar a chamar o máximo de pessoas possíveis. Então, manda lá o aviãozinho, chama as pessoas, convide as pessoas para vir nessa live, que vai ser Olá, incrível. cadê o Olá! meu filtro aqui? Peraí, que eu gosto de um filtro. Do Que, limão é bom. assim, o último que aparece é o que a gente quer, né? A gente tem que rodar tudo. Peraí, gente. Gente, não sei cadê meu filtro, não. Eu vou ter que apagar todos, deixar só os que eu gosto. Aqui, ó, tô gostando desse aqui, bronzeado. Olá! Ó, Olá, olá, olá. peraí. Para todo mundo que está presente aqui, sejam todos bem-vindos. Para quem está assistindo gravado, sinta-se também bem-vindo. Fica aí até o final. Papel e caneta na mão, vi que o Vitor já introduziu. E aí, Vitor, enquanto eu estava introduzindo, olha que legal. Eu lembrei de pegar alguns mapas. Esse aqui foi o que a gente fez, né, agora nessa semana. Uhum. E aí, depois de tantos anos fazendo, gente, a gente começou a perceber que às vezes a gente esquecia de colocar a data para abrir e às vezes a gente até esquecia. Então, assim, faça, eu vou ensinar para vocês, vou falar mais sobre o assunto, mas já deixa essa dica aqui, ó, de colocar abrir em, porque aqui eu tenho vários mapas, eu fui pegando vários mapas é, de vários anos e às vezes eu não sabia nem quando é que eu tinha feito. Aqui Aqui, vai ser todo colorido. Ai, esse ai, aqui, ó. Esse aqui que eu abri, a gente fez foi olha isso no aqui como é final de fofinho. 2021. A gente fez. E foi muito legal que aqui tá todo marcadinho, que são as coisas que eu ainda já alcancei, que ainda está no processo, que já está fazendo as mesmas coisas, que foi bem Que legal. top. Muito bom. Não, o amarelinho é o que eu não alcancei, o resto todo eu alcancei. Aí tá aqui, ó. Que tá em processo. Isso é bem legal de ver. É bom que depois vira um guia também, né? Sim? Gente, mas Sim. vamos lá. Ser bem diretos aqui. Eu gosto de falar muito, mas eu vou ser bem objetiva. É o seguinte, para que a gente possa construir, né, a nossa vida da melhor forma possível, a gente trabalha. Deixa eu ver se eu consigo só um negocinho aqui para rapidinho. Tá dando para mudar? Ai, não sei se tá dando. Enfim, para que a gente possa construir a nossa vida, tendo um pouquinho de direcionamento que seja, né? E eu falo um pouquinho aqui porque é muito mais do que ter visão de futuro, a gente tem que ter vários outros fatores, mas o básico, né, que é ter uma visão de futuro para que a gente tenha sentido na nossa vida, é importante a gente saber o que a gente quer. E aí, muitas vezes as pessoas falam, Karine, mas eu tenho dificuldade de saber o que eu quero, eu não sei todos os meus sonhos, eu não sei todas as minhas metas, objetivos. Isso é assunto para a gente trabalhar de uma forma mais detalhada. E aí, no final, a gente vai contar para vocês. A gente, organizando essa live, a gente pensou num negócio, mas no final a gente fala. Mas aqui, a gente vai falar para os sonhos, né, e as metas e os objetivos que vocês já têm. Lembrando que, quando a gente tem uma visão de futuro clara,
Ou seja, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu desejo, né? Eu sei o que eu quero, o que meu parceiro quer. No caso aqui, eu e o Vitor somos casados, então, naturalmente, alguns sonhos estão interligados. Não quer dizer que ele tem que sonhar a mesma coisa que eu e vice-versa. Mas tem algumas coisas que é importante a gente sonhar em conjunto, São né? comuns, Digamos, sim. o quê? Aqui algumas coisas são comuns entre a gente. Exato. Então, digamos que eu queira ir para a Disney e ele não. Posso ir sozinha? Posso. Mas às vezes o meu sonho é ir para a Disney com a minha família. Então, como que seria isso, né? Se ele não quisesse também. E ali é até momento bom para o casal ajustar. Embora essas sejam atividades inicialmente individuais, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Com a visão de futuro, você consegue ter sentido nesse futuro, o que vai te trazer motivação. E essa motivação vai te dar motivo para você entrar em ação, literalmente. Motivar o agir, motivar a ação. E aí, a gente aqui não vai trabalhar hoje o que fazer para realizar os sonhos, como que a gente melhora a nossa visão de futuro, como é que a gente cura as dores do passado para ter melhor visão de futuro. Isso aí é um tema para outra aula, realmente não daria para falar tudo aqui na aula, na live. Porém, já pega caneta e papel aí que eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas, né? A primeira de todas, assim, eu acho que quando eu comecei a fazer essas coisas de sonhos, eu comecei com o básico, que são listas de sonhos. Literalmente, gente, pega ali e vai listar os sonhos. Sabe aquela coisa, final de ano? Pensando aí, nós já estamos em novembro de 2022, para quem estiver vendo isso aqui gravado. Quando a gente tem lista de sonhos, chega o final de ano, né? Quando a gente vai fazer as resoluções ou resolutions aí para quem fala o termo em inglês, a gente faz aquela listinha de coisas. Ah, eu quero ler 12 livros no ano, eu quero viajar, eu quero ganhar tanto, eu quero isso, eu quero Ir pra aquilo. academia todo dia. Ir para academia todo dia. E a gente faz aquela lista de resoluções. E isso é o básico. Então, pensando aqui no sentido de sonhos, o básico, né, para quem ainda não faz nada, seria fazer no mínimo uma lista de sonhos. Só que a gente vai evoluindo de formas de cuidar disso, né, desses sonhos, dessas listas, e vai percebendo que existem estratégias para isso ser melhor, né, como transformar sonhos em metas e tudo mais, que isso vai ser também o assunto da outra aula que a gente vai dar. Mas pensem nos sonhos básicos que você já tem. Então, você faz a lista de sonhos, e aí o que que acontece, gente? Para quem geralmente faz, né, tá acostumado a fazer aquela lista de final de ano. Vitor, conta pra gente o que que geralmente acontece. Então, geralmente as pessoas começam a fazer e deixa acontecer, não acompanha. E fala assim, ah, não, eu quero. Vou começar a academia na semana que vem. Aí toda semana que vem tem um negócio. Vou começar a academia mês que vem. Né? Todo dia tem mês que vem. Todo dia tem semana que vem. Então é muito E legal de ver que repente, ela fica esquece pra da trás. lista. É, Aí você só vai pegar a lista lá em dezembro do final do ano. pra fazer a E no nova. outro ano. Então, gente, quando a gente começa, né, a fazer essas listas, a gente percebe que ou a gente realmente transforma essas listas em algo prático, ou realmente aquilo fica. Só que não tem, né, que a gente não tá falando o que é certo e errado, não, tá? A gente só tá contando o que geralmente acontece com essas listas de sonhos. E aí, eu comecei, então, desde novinha, a gente fazia resolutions e resoluções, nananã, anotava, e quero ler tanto, e quero isso, e nananã. E aí eu comecei a fazer a divisão por temas. Como eu gostava de fazer essas listas, eu comecei a organizar por temas. Então, eu falava assim, no âmbito da saúde, o que que eu quero? No âmbito financeiro, o que que eu quero? No âmbito de amizade, no âmbito de família, no âmbito de relacionamento amoroso. E aí eu comecei a fazer essas listas de forma mais separadinha. Só que também acabava que ficava, às vezes, assim, algumas coisas eu transformava em tarefa e tudo mais, mas a maior parte ficava para olhar realmente no outro final do ano para ver se eu dava check ali. E mais uma vez, né, no mesmo sentido, ficava aquela coisa ali esquecida, parada e tudo mais. E aí aí eu conheci, né, bem parecido com o que eu já fazia, um negócio chamado mapa dos sonhos. E com o mapa dos sonhos,
A única diferença é que ao invés de ter uma listinha ali, né, no papel, no caderno e tudo mais, eu transformava aquilo como se fosse um mapa mental de sonhos. Essa era a única diferença até então. Exato, igual o Vitor está mostrando ali. E aí você coloca o seu nome, e aí já ensinando aí a técnica. Você coloca o seu nome no centro, coloca a sua data de nascimento e coloca ali também a data que você está escrevendo aquilo. Você deixando claro, assim, isso é meu, isso são os meus sonhos, quem que sou eu aqui que estou escrevendo esses sonhos. E aí você começa a escrever o tema que você escolheu, digamos que você tenha escolhido viagens. E aí você escreve viagens e aí você pode colocar ali um limite, por exemplo, até 5 sonhos relacionados a cada tema. E aí você vai listando ali. Só que uma das dicas é você só passa para o outro item quando você terminar aquele item que você estava. Então, viagens, eu coloco 5, fecho a minha mente para aquele assunto, vou lá para a saúde. Fecho 5, estou dando exemplo, se você fizer 5, você pode colocar 3, pode colocar 2, o que você quiser. Eu sugiro não colocar mais de 5, para não ficar algo sem sentido, assim, que você só foi preenchendo por preencher. E aí você vai passando até que você finaliza aquilo. Só que a diferença do mapa dos sonhos, gente, que eu falei, mudou mais foi o nome mesmo. É que ao invés de ser uma lista daquele ano, ele tem um período de 90 dias. Você vai fazer para 3 meses. Então, por isso que aí tem gente que já fala assim, nossa, mas vocês já fizeram o mapa dos sonhos que a gente fez semana passada e algumas pessoas questionaram, falaram, ai, mas nunca fiz, não conheço e tal. E aí vão achar que às vezes a gente estava até adiantado, porque as pessoas estão acostumadas a pensar nas listas, resoluções de fim de ano. E, na verdade, o mapa você pode fazer a qualquer momento. A gente faz geralmente 3 meses. Às vezes passa 4, às vezes em 2 a gente já sente de fazer de novo. E aí você vai, como eu falei, você vai fazer tema por tema, depois você fecha. E aí eu gosto de dobrar bonitinho, né? Assim. E como eu falei, você coloca ali quando você vai abrir. Acabou? Teoricamente acabou. Mas mais do que saber, como eu falei, é muito simples. Mais do que saber a questão do mapa dos sonhos, é você entender que você vai fazer isso num momento muito seu. Se, por exemplo, eu e o Vitor, nós dois gostamos de fazer. Se o meu marido não gostasse de fazer, não ia adiantar eu forçá-lo, senta aqui, vamos fazer. Isso ia tornar um momento estressante e não um momento prazeroso. Então, o que, que a gente faz? A gente senta, às vezes a gente coloca uma música, às vezes não, às vezes a gente coloca um cheirinho gostoso no ambiente. E aí, pra varanda. A gente, dessa vez a gente estava fazendo na varanda, a gente faz daquilo um momento agradável. Por quê? Porque todo o nosso sistema, e aí eu estou falando agora de neurociência, a nossa mente, o nosso sistema, ele entende que aquilo que a gente está fazendo é algo que a gente está fazendo com uma sensação positiva. Eu não estou fazendo aquilo preocupada, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ir para a Disney, eu tenho que isso e aquilo. Aquilo ali a gente está se permitindo sonhar, tá bom? Então, o mapa dos sonhos é bem simples, como eu falei, e você faz isso e de 3 meses você olha. A partir do momento que você começa a fazer, você começa a perceber que algumas coisas você até muda de opinião, algumas coisas você nem percebeu e de repente você, ups, eu fiz e deu tudo certo. E as coisas vão fluindo na sua vida de uma forma até muito leve. E aí, entra agora a dica da outra técnica, que é o mural dos sonhos, que é diferente de mapa dos sonhos, tá? Esse tem muito mais detalhes e vale a pena também estar bem atento aí para poder pegar todos os pontos e fazer certinho. O mapa dos sonhos, como vocês perceberam, ele não envolve imagem, ele envolve você listar. Um também não exclui o outro, tá, gente? Eu faço o mural dos sonhos e eu faço o mapa dos sonhos. Ponto. E aí, como que funciona o mural dos sonhos? Sabendo que você pode ter um e outro e tudo mais. Pode fazer em momentos separados, pode fazer juntos, tanto faz. O mural dos sonhos, você já vai trabalhar a parte das imagens. Você vai colocar em imagens o que você quer. Por quê? Porque a nossa mente, quando ela vê aquela imagem, ela não sabe se aquilo ali é real, se aquilo é imaginado, se eu fui para a Disney ou não, se aquilo ali eu estou inventando na minha cabeça. A mente, ela vai visualizando aquilo ali e ela vai percebendo que cada vez aquilo ali está mais natural para mim. Então, se tem a ver com o peso, por exemplo, eu quero um corpo X ideal, eu vou visualizar aquele corpo com constância
para que aquilo ali me traga. Só que o mural dos sonhos, por ele ser tão mais intenso, ele tem alguns detalhes que vocês devem observar. E aí pode parecer besteira, mas eu mesma fiz uma coisa e deu muito errado. E olha que eu faço, ó, há anos. Se eu não me engano, eu faço o mural dos sonhos desde 2012, 2013. O mapa dos sonhos, como eu expliquei, eu faço há muitos anos que eu já fazia listas de sonhos, essas coisas, desde criança. Alguém falou um negócio aqui, peraí. A G. Quanta gente faz o mapa dos sonhos, como a gente acompanha as realizações? Eu tenho que pensar, por exemplo, nesses 3 meses, pensar em coisas só nesse período. Ah, perfeito. Ju, excelente pergunta. Só voltando aqui, uma pergunta sobre o mapa dos sonhos. Eu já tenho que sonhar algo que é de 3 meses? Não precisa. A gente não dá limite aqui para os sonhos. E o que eu vou falar no mural também se aplica ao mapa. Então, por exemplo, eu sei que não é possível perder 20 quilos em 3 meses. Estou falando no sentido de forma saudável, uma forma natural, etc. Mas nada me impede de colocar naquele mapa dos sonhos isso. Por quê? Porque às vezes o processo de emagrecimento, às vezes a pessoa que vai me ajudar com isso, às vezes a mudança no meu planejamento alimentar vai acontecer dentro desses 3 meses. Entendeu? Então, não se limite. Pode colocar aí o que fizer sentido para você. Dentro agora da explicação do mural dos sonhos, vocês vão entender que isso também pode influenciar e facilitar o entendimento da questão do mapa dos sonhos também. Mas vamos lá. Sobre o mural dos sonhos. Primeiro você pode escrever, se você quiser, o que você deseja, sonhos, para depois você pegar as imagens desses sonhos. Então, você vai colocar ali sonhos. Eu gosto ainda continuo pensando em várias áreas, para que meu mural seja bem rico, que eu não pense só em viagem, só em saúde, só em trabalho. Então, eu gosto de pensar de forma geral. E aí, depois você vai selecionar imagens que te remetam a esse sonho. Precisa de ser você numa montagem da Disney? Não. Você pega uma imagem da Disney, que tem ali algum grupo de pessoas, se você quer viajar em família, em grupo de pessoas. E aquilo ali tem que te trazer prazer, tem que te trazer vontade. Sabe quando a gente quer comer uma comida e joga no iFood, na Rappi, e a gente vê ali, e às vezes só pelo prato, pela foto, a gente já... é esse prato que eu quero, é essa comida que eu quero? O sonho é a mesma coisa. Quando você estiver selecionando as imagens, essa imagem, ela tem que te dar vontade de estar vivendo isso, tá? Então, primeiro ponto é selecionar as imagens do seu sonho. Segundo ponto, primeiro você seleciona, tá, gente? Não preocupa se vai caber, não preocupa com isso primeiro. Eu vou salvando, hoje em dia eu faço pelo celular. Antigamente eu fazia pelo computador. Hoje eu faço pelo celular. Aí eu pesquiso tudo mais, dou um print, já separo numa pastinha certinha e tal. Depois, segundo ponto, não pode ter nada escrito. Ai, Karine, mas a garrafinha que eu selecionei tem uns escritinhos. Não serve. Ai, Karine, tá sendo rígido demais. Aí, gente, são as técnicas. Você pode flexibilizar do jeito que você quiser. Por quê? Todas as vezes que está escrito alguma coisa, a nossa mente, ela vai para o racional, ler, interpretar. Sendo que ali na ideia do mural dos sonhos, a gente está querendo trazer algo para o emocional. Eu quero me sentir ali. Eu não quero pensar. E inconscientemente, se tiver coisa escrita, eu vou acabar tanto pensando ali e que não é o caso. Tá bom? Então, outro ponto. Você vai lá e coloca... vamos pensar nessa questão de corpo, de emagrecimento. Você tem uma estrutura... Eu, por exemplo, tenho estrutura óssea assim, maior. Independente de eu estar acima do peso, eu sou uma pessoa grande. Eu sou alta, eu sou grande. Aí eu vou lá e ponho um corpo de uma pessoa baixinha, magrela, que eu nunca vou ser, mesmo que eu esteja super abaixo do meu peso. Isso acaba sendo um pouco incoerente. Então, tome cuidado de pegar as imagens mais próximas do real quando envolver ali corpo ou coisa do tipo, tá bom? E aí você vai pegar imagens coloridas, vai fazer isso. Você pode, inclusive, quando você for fazer a montagem, pensar o seguinte, pegar várias, você monta uma imagem, aí você vai lá, monta outra, e depois aquilo ali vai ser como se fossem slides de um filme. Tem gente que gosta de preparar, inclusive, em PowerPoint. Eu não preparo em PowerPoint, não que eu não possa um dia vir fazer isso, mas até então não é o que me interessa fazer no PowerPoint.
mas você vai criar ali como se fosse um pequeno filme para você, tá bom? Outro ponto do mural dos sonhos, gente. Ele não é uma coisa que você fica compartilhando com os outros. Ele é um sonho seu. O mapa dos sonhos é a mesma coisa, o mural dos sonhos é a mesma coisa. Por que a gente não fica compartilhando com os outros? Infelizmente, as pessoas elas tendem a nos dar a opinião do que elas acreditam que é possível para elas, dentro da realidade delas. Então, às vezes, você comenta com alguém super empolgado ali com relação ao seu sonho, e aí a pessoa fala assim: ah, você acha Bobagem. mesmo que você vai comprar Bobagem. esse carro? Para que você vai comprar esse carro? É bem material, não tem nada a ver, tipo assim, super desnecessário. Não, para com isso, você não precisa disso não. Você tá querendo chamar atenção? E aí você tinha um sonho de ter um carro, porque aquele sonho é seu. O sentido que você dá para aquele sonho, ele é seu. E a pessoa vai lá e pá, e te derruba naquele sonho. Então, a gente não compartilha com outras pessoas. Quais são as pessoas que geralmente a gente pode compartilhar? Seus terapeutas, né? Se você faz psicanálise, você faz terapia com psicólogo, você faz outro tipo de terapia, aí é ótimo você compartilhar, né? O seu coach. Isso são pessoas que estão te acompanhando, então realmente faz sentido aquelas pessoas saberem daquele seu sonho. E você vai avaliar se dentro do seu relacionamento faz sentido compartilhar. Por que eu tô falando de avaliar? Porque, gente, não existe uma regra geral. No meu caso do Vitor, nós dois gostamos disso, fazemos isso há muitos anos, mas a gente já teve fase, eu não sei se o Vitor lembra disso, mas deve lembrar, que um dava pitaco no sonho dos outros. Isso lá atrás, gente, muitos anos atrás, eu falava assim: nossa, mas você tá sonhando pequeno demais, Vitor. Nossa, Vitor, mas não, você tá. Não, vamos melhorar isso aí, né? Então, a gente foi se ajustando nisso. Então, cabe a você, primeiro, perceber se eu falar com meu marido e meu marido falar alguma coisa, isso vai me interferir? Se sim, se você acha que ele vai falar, que não tem chance dele não falar nada, não compartilhe. Deixe isso como algo seu, como algo bem pessoal e único seu. Se você acredita que tá ok compartilhar, apenas fala isso, ó, tô fazendo aqui um mural dos sonhos, tô fazendo um mapa dos sonhos, quero compartilhar com você, mas eu vou te pedir para você, se você for me falar alguma coisa, que sejam coisas positivas, comentários positivos, de incentivo e tudo mais. Porque eu tenho certeza que você quer me ajudar, né? Já coloca esse filtro aí, né? Para depois não começar a brigar por causa de mural de sonhos, tá, gente? Um outro ponto é que o mural dos sonhos, a melhor hora para que você veja, visualize. Qual que é a ideia, né, gente? Eu acho que eu fiquei falando de como fazer, mas também não expliquei muito a ideia, né? Ele vai te ajudar a ter uma visão de futuro, ajudar você e ele trabalhando na sua mente a questão dos seus sonhos, mas de uma forma em que você está visualizando aquilo com uma certa frequência. E aí existem horários que são melhores para isso. Qual é o melhor horário? Primeiro, o melhor horário. Quando você acorda, que você ainda está meio assim, sonolento, sabe? Assim, tá naquele estado, você nem sabe se acordou 100% ainda ou não. E quando você vai dormir. Quando você vai dormir é importante porque você visualiza aquilo ali e inconscientemente, ou seja, lá atrás na sua mente, lá nos bastidores da sua mente, você vai dormir com aquela imagem que te traz o quê? Pensa, gente, você tá vendo um mural dos seus sonhos. Você tá indo dormir feliz ou triste? Você dorme animado, você dorme assim. Um dia eu vou ter esse carro aqui. Nossa, um dia eu vou viajar para esse lugar aqui. Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou fazer aquilo. Explica aquele negócio, então, explica aquele negócio de quando você vai dormir, você recorda de tudo, Sim, daquela sim, sim. emoção. Eu vou Isso é legal. explicar. Uhum. E aí, quando você faz isso, você tá, primeiro, indo dormir num outro estado, né, de questão de humor, de emoções, etc. E mais do que isso, a nossa mente, ela seleciona as memórias de curto prazo que vão se transformar em memórias de longo prazo de acordo com meus últimos sentimentos do dia. Ou seja, se eu vou dormir brigando com alguém, a minha mente, ela vai selecionar as memórias do dia que estão mais coerentes com essa sensação de estar brigando, de estar brava, de estar com raiva, de estar triste, etc. E aí, o dia aconteceu milhares de coisas. Quais que ele vai geralmente transformar em memórias de longo prazo? As sensações, as memórias que tem a ver com com esses últimos momentos seus. Então, quando você termina o dia sonhando, é natural que você vai colocar o quê?
na sua memória de longo prazo. Sensações de, nossa, eu estou no caminho, nossa, aquela reunião que eu fiz hoje foi excelente, nossa, aquela pessoa vai me ajudar muito no meu negócio, vai ser muito bom, isso e aquilo, nossa, hoje eu fiz uma terapia assim, assim, assado, e você acaba trazendo isso. Isso é neurociência. Então, gente, isso é valiosíssimo, tá? E quando você acorda, como eu expliquei, você ainda está naquele estado de eu não sei se eu estou 100%, né? Se eu estou acordado ou não, você ainda está mais ou menos ali num estado mais que a gente chama de downtime, né? Que você ainda está naquele estado de sonolência, né? Tá até acordando, mas ainda está na sonolência. Então, isso é muito bom, porque fica mais fácil ainda da sua mente não julgar, do tipo, isso aqui, eu tenho esse sonho aqui, mas ele ainda não é real, né? É só um sonho. Não é Sua possível mente ainda ainda as coisas. não tá tão criteriosa aí, tá bom? E aí, com relação ao mural dos sonhos, quanto mais a gente coloca elementos que vão nos ajudar a sentir, melhor. Então, por exemplo, você vai lá, pega seu celular, seleciona as fotos, faz as imagens bonitinhas. E aí você, hoje em dia, gente, eu faço pelos stories. Eu finjo que vou fazer um stories do Instagram. E aí, eu não sei se você sabe, mas você consegue colar várias imagens pelo próprio celular. Eu vou lá, fico colando, fazendo aquela colagem, e depois eu pego, dou um print naquilo lá, ou salvo, e transformo aquela imagem, coloco uma música, aí eu vou naquele aplicativo, um shot, coloco uma música, claro, uma música que vai me trazer alegria, tranquilidade, felicidade. E daquela música, com aquele vídeo, eu jogo no YouTube não listado. O que é YouTube não listado? Todo mundo pode ter YouTube, ninguém precisa ser youtuber para ter um YouTube. Você vai ter um YouTube que você coloca não listado, e aí eu entro ali e vejo, né? E às vezes eu vou ali, entro, tô num momento que eu vou recarregar o coisa, tipo, eu assisto aquilo ali. E aí, o que eu fiz ainda, que eu acrescentei ainda esse ano? Eu comecei a fazer vários vídeos, a mesma imagem, só que eu coloquei vários sons diferentes. Coloquei uma meditação guiada que eu gosto, coloquei uma música que me acalma, coloquei uma música que me anima, coloquei músicas que eu utilizo na dinâmica da prosperidade, que é uma dinâmica que eu aplico há muitos anos aí para poder ajudar as pessoas a virarem essa mente aí com relação à prosperidade, né? Destravar muitas coisas. E para mim essas músicas fazem sentido. Tá? Então, você vai escolher as músicas que são legais para você. Como eu expliquei, é não listado. Ai, Karine, eu preciso jogar no YouTube não listado? Não, você pode ter esse vídeo no seu celular. Eu acho mais fácil, tá? Tá no não listado. E você é obrigado a fazer vídeo? Não. Mas quando você coloca som, quando você coloca movimento, quando você coloca cor naquilo, fica mais fácil ainda de você sentir a É mais emoção. intenso. É mais intenso. Você vai realmente ter as sensações. Com essas sensações, gente, não tem erro. Você vai perceber que você vai realizando esses sonhos. E aí, outros detalhes do mural dos sonhos. Ali, você vai colocar sonhos pequenos e sonhos grandes. O que é isso? Pequeno e grande é caro e barato? Não, não tem nada a ver. Quais são os sonhos em que o prazo daquilo acontecer é muito mais provável, é muito mais fácil e rápido de poder acontecer? E quais são sonhos que, mesmo que eu tenha todos os fatores ao meu favor, não consigo agora? Esses são sonhos que demoram mais, às vezes dependem de outras pessoas, de fatores que estão muito externos a você. Esses são sonhos maiores. Os menores, né? Eu digo assim, nem deveria usar essa expressão menores e maiores, mas é só para ficar mais claro. Esses sonhos que são mais simples, eles vão te ajudar a perceber que é possível alcançar os que são mais complexos. Em que sentido? Vou dar um exemplo particular meu aqui. Quando eu renovei meu mural dos sonhos esse ano, eu não sei se o Vitor vai lembrar disso. Aí eu fui e procurei uma foto nossa, eu queria colocar uma foto, né? Do tipo, pô, quero estar com o Vitor, quero estar cada vez mais feliz com o Vitor, etc. Peguei uma foto minha e do Vitor no aniversário dele, no restaurante japonês, que a gente adora, que tem rodízio japonês, que é maravilhoso. Aí, gente, menos de um Semana que mês. vem, de novo. É mesmo, semana que vem é aniversário do Vitor. Em menos de um mês. Aí eu, né, vi aquele mural dos sonhos, que eu tava vendo aquela foto todos os dias e tal. Em menos de um mês, tava eu e Vitor no restaurante japonês. Gente, na hora que eu entrei no restaurante japonês, eu falei assim, meu Deus, tá no meu mural dos sonhos. E eu não tinha colocado no mural dos sonhos como uma ideia de ir ali comer japonês como um sonho.
né? Mas a ideia de a gente junto, a gente curtindo momentos juntos. E estávamos nós dois sozinhos, né, Paixão? E da última vez que a gente tinha ido, que a gente tinha tirado aquela foto, como era aniversário, tava cheio de gente e tudo mais. E eu peguei a foto que um amigo tirou nosso, que era só de nós dois de casal. E olha que interessante, o quanto que isso é poderoso. Eu e o Vitor fomos sozinhos pro restaurante. Aí foi E um dia aí, aleatório, né? Foi um momento onde muito aleatório. aleatório, É, onde aleatório, a gente falou, aleatório. oh, vamos comer japonês hoje? Ai, vamos, rodízio. E fomos. E aí, qual é a importância dessa visão de futuro, gente? Muitas vezes a gente está sonhando ali, né? E tem ali um desejo, um sonho e tal. E aí surgem oportunidades na nossa vida em prol desse sonho. Só que a gente vai e não percebe essas oportunidades porque a gente não tem clareza da visão do nosso futuro. E a gente deixa aquilo passar. E aí, quando a gente deixa aquilo passar, a gente vai passar uma vida inteira sem perceber que milhares de oportunidades passaram. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, é muito mais fácil a gente falar assim: ah, eu vou nisso, eu tô sentindo aqui que eu vou. Eu vou dar um exemplo. É... Eu vou dar um exemplo até que não é meu, tá, gente? Porque eu fiquei tão impactada com esse exemplo no dia que. Sabe quando você ouve a história achando que a história vai ter um final feliz e a história não teve um final feliz? Então é exatamente isso. Então fica um alerta. A pessoa tinha feito um mural dos sonhos e ela colocou no mural dos sonhos que ela queria um dia conhecer pessoalmente um ídolo dela, né? Que era tipo um mentor, assim, tudo mais. E colocou também que o sonho dela era comer no coco bambu. Gente, como nada é por acaso na vida, e a vida literalmente acontece do jeito que a gente está desejando e a gente nem percebe, surgiu a oportunidade, ela estava num treinamento assim gigantesco, nacional, internacional, sei lá. Surgiu a oportunidade que esse tal desse mentor treinador falou assim: gente, quem quiser, eu estou indo pro Coco Bambu, em tal bairro, tal, tal, tal. Vamos jantar, ao jantar ou almoçar? Acho que era almoçar, jantar, todos juntos, tal, tal, tal. Quem quiser, só ir. Gente, na hora, ela pensou assim: nossa, mas eu quero muito conhecer ele e tal. Ah, não, volta. Acabei de lembrar que eu esqueci um detalhe. No aeroporto, do aeroporto até o treinamento, essa pessoa disse que viu várias placas, coco bambu, coco bambu. Gente, olha o sinal ali. Como ela via todos os dias a imagem do coco bambu, a sua mente fica treinada para aquilo, né? É igual quando você está comprando um carro, você está olhando um carro X. Você começa a ver aquele carro o tempo todo, porque você treinou sua mente para ver aquilo. O Mural dos Sonhos, ele treina sua mente para ver isso. E aí essa pessoa foi, viu coco bambu, coco bambu, coco bambu. Na hora que chegou lá, o treinador falou: gente, nós vamos jantar. Eu tô achando que era um almoço, era um almoço. Nós vamos almoçar hoje, os treinadores, etc. Nós vamos almoçar lá no coco bambu. Essa pessoa, ela pensou assim: nossa, eu quero tanto conhecer ele pessoalmente. Não, 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 não. Ela não raciocinou que era o coco bambu e deixou passar. E ela não foi, gente. Quando ela contou essa história, eu tava super achando que ela ia falar assim: claro que eu fui, era o coco bambu. E ela não foi. Só que na hora que passou o almoço, caiu a ficha dela. Meu Deus, era conhecer ele pessoalmente, que era meu sonho, e era o coco bambu que eu era doida para comer. Só que naquele momento ela não se permitiu ir. E aí, claro que ali ela foi depois aprofundar, entender por que ela, de certa forma, né, não se permitiu viver o sonho dela. Mas olha como o nosso mural dos sonhos, desenhar, rascunhar os nossos sonhos é tão importante, né? Paixão, Se... Ah, tem uma pergunta aqui que é muito legal, que encaixa bastante nisso. Que é exatamente, e ansiedade no momento presente? Como que fica nesse processo do mural? a Lili que perguntou, não foi? Sim? Oi? Ela mandou aqui agora. Eu vou responder. Peraí, como é que faz para tirar agora esse trem da tela? Eu tiro aqui, ó. Ah, tá, ótimo. Eu vou responder, tá? Não vou deixar passar. E aí, gente, mais do que a gente às vezes fazer as nossas atividades lá, do mural, do mapa, etc., é muito importante a gente estar atento a esses sinais. E aí eu não estou falando de sinais místicos, não. Eu estou falando dos sinais que a nossa mente é capaz de perceber As ao viver oportunidades. mesmo. Por exemplo, ela viu a placa do coco bambu em todos os lugares. O treinador que ela queria conhecer pessoalmente ia estar no restaurante. Naturalmente, ela poderia conhecer, abraçar, etc. E ela acabou não indo, né? Então, a gente vai ter o mural dos sonhos, mas a gente também tem que agir. O movimento também é nosso.
E aí, a Elisângela perguntou sobre a questão da ansiedade. E aí eu vou dar a dica para vocês não fazerem o que eu fiz de errado, que eu falei que eu já errei, e estou trazendo aqui justamente para que as pessoas não errem como eu acabei errando. Eu, empolgadíssima, né, com o Mural de Sonhos, eu faço essa questão do Mural de Sonhos há muitos anos, como eu expliquei. Aí esse ano, ano passado para esse ano, eu me empolguei e aí eu imprimi placas assim com as Olha a casa imagens inteira. pela casa inteira. E aí, gente, eu não estava vendo só de manhã e só de noite, ou quando me dava ali na telha de ver. Onde eu ia na casa, eu via essas placas com as imagens do Mural dos Sonhos. E o que que aconteceu com isso? Isso aumentou a minha pressão, a minha ansiedade, inconscientemente. Porque, querendo ou não, é como se eu estivesse me cobrando, do tipo, pô, mas você tá vendo isso toda hora e ainda não realizou? E eu tinha colocado, gente, só sonhos, assim, do tipo, perder muito peso, não é uma coisa que você faz de um mês para o outro. Só sonhos do tipo, questões profissionais. Eu ainda ia concluir minha transição de carreira, já estava colocando sonhos que naquele momento era muito improvável de acontecer. Ia acontecer, mas no tempo normal de um processo, né, de acontecer. E isso aumenta o seu nível, o seu grau de pressão, de ansiedade. Então, é importante ter sonhos mais simples, né, simplificados e possíveis de acontecer em curto prazo, porque aquilo te motiva, te dá um gás para falar assim, é possível, isso, os outros também vão acontecer, né? E é importante você não ficar vendo isso a todo tempo. Agora, ai, Karine, eu já sou uma pessoa ansiosa, só de fazer o mural dos sonhos, isso já me deixa ansiosa. Isso é um sinal para que você trabalhe isso em você. Porque o mural dos sonhos, ele não vai te deixar mais ansiosa. Ele vai, né, se ele por si só, não estou falando desse caso de ficar vendo o dia inteiro, mas se só fazer o mural já deixa ansiosa, talvez você possa perceber que está no momento de pedir ajuda. Né? Às vezes o Vitor, às vezes eu, se você nos conhecer, pode nos procurar, a gente pode te ajudar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ao invés dela estar sentindo sentido no futuro, ela está sentindo medo. E o medo traz ansiedade. O que traz ansiedade é o medo. E, gente, eu já previ que vocês iam falar isso, porque olha aqui, ó. Olha que eu anotei, tá aqui, ó. Sentido e não medo. Aqui, ó. Tá ao contrário, né? Não sei se vai dar para ler. Que aí tá aqui, ó. O medo, ele gera a ansiedade. E por que isso, gente? Porque muitas vezes a gente tem, no passado, a gente tem dores que não foram tratadas. E aí essas dores, ao invés de nos trazer sentido para o futuro, elas nos trazem medo do futuro. Né? Do tipo, igual a gente vê várias pessoas que ganham muito dinheiro, mas elas gastam muito mais. Ou pessoas que estão prestes a ganhar dinheiro, mas têm um medo ali, faz com que elas não aceitem esse dinheiro. E tá tudo bem, aqui a gente não tá julgando, apontando o dedo, só mostrando que existem sintomas. Isso são sintomas, igual quando a gente está gripado. Tem sintomas, o que tem ali é gripe? Não, é um vírus que meu corpo tá combatendo ali. Mas o sintoma é o nariz, é o peito, doendo, é a respiração. O quê? A dor de cabeça. A dor de cabeça, o cansaço. Então, esses sintomas, é bom a gente estar aberto a observar isso, sabe por quê? Porque a partir dos sintomas, você vai buscar ajuda para isso, né? Só que o que a gente faz na vida? É igual a gente faz muitas vezes para outras questões de doença. Ao invés de ir lá no sintoma, na causa, né? Do tipo, vírus, é o repouso. O seu corpo ele precisa de melhorar a imunidade, precisa de repouso, precisa de água, precisa de uma pausa. E aí as pessoas estão lá tomando remédio. Toma remédio, toma remédio, toma remédio. O remédio, gente, ele não trata o vírus. Ele trata o sintoma. Ele trata o sintoma, que é o nariz escorrendo, é a dor de cabeça. E na vida, o que a gente faz? Ah, não, eu vi que eu tô fazendo mural de sonhos aqui e tô ficando muito ansiosa. Peraí. Isso é um sintoma. Não, eu não fico só ansiosa no mural de sonhos. Eu fico ansiosa nisso, nisso, nisso. Isso é uma oportunidade de falar assim, eu quero olhar mais para isso. Eu quero cuidar mais desse meu lado. Eu quero analisar mais isso para ver como eu posso melhorar. Alguém mandou um negócio aqui, peraí. Lili. Veja... Vocês cocriaram muito. Eu nunca fiz mural específico, mas visualizar, sentir, agir como fosse real. Faz sempre e escrever também. Já cocriei muitos sonhos. Ah, que linda! Lili, maravilhosa. Faz o mural. Eu já cocriei muito. Como eu falei, eu faço lista de sonhos, mapa de sonhos, nações há muitos anos. E o mais legal é que você começa a perceber que muitas vezes você nem lembrava mais que aquilo era um sonho.
Porque nem sempre que você está vivendo o sonho, você tem essa clareza de, opa, eu sonhei isso aqui um dia. Só que quanto mais você vai treinando a sua mente para isso, você vai até tendo mais gratidão, entendeu? Esses dias eu vi até que minha irmã fez um post sobre isso, que ela estava almoçando num restaurante que ela amava, mas nem sempre ela tinha condição de almoçar lá. E ela falou, gente, eu estou vivendo meu sonho, que é poder ter a condição de escolher quando eu vou comer aqui a hora que eu quiser. E muitas vezes a gente nem percebe, porque o sonho ele não chega assim, pá, e de repente aconteceu. Tem como se fosse um processo, igual esse caso aí que eu dei do Coco Bambu, teve um processo. Se ela tivesse contado o sonho que aconteceu, ela teria contado. Do aeroporto até o treinamento eu vi o Coco Bambu, e na hora que falaram do não sei o que, eu disse sim e fui, conheci meu ídolo, etc. Olha que interessante. Tem um processo para isso acontecer. E o tempo todo estão acontecendo sonhos que a gente poderia estar realizando e às vezes a gente não realiza, e sonhos que a gente está realizando e nem está vendo. Entendeu? E isso é um O dos Reinaldo motivos que é disse que legais gostou. acompanhar. Obrigada, Reinaldo. Gostou da explicação do medo, né? Que gera ansiedade. Mas assim, os nossos medos geram, e muitas vezes a gente não está nem aberto para ver que é medo. Né? A gente fica assim, não, isso não é medo, não, isso não é medo, não. Isso aqui, eu tô ansiosa, mas no fundo tem um medo ali. Né? E aí cada um vai lidar de uma forma, cada mente, cada corpo, cada sistema. Pode falar, Vitor, te interrompi, Então, desculpa. isso é legal, o motivo de ficar acompanhando, depois de abrir, depois de um tempo. Para você ver, Sim, para você realmente acompanhar se você realizou aquele sonho, porque você vai percebendo várias coisas. Que é igual eu sim. falei, que quando eu abri esse aqui, eu me surpreendi porque várias coisas eu já tinha alcançado. Eu nem tinha percebido que eu tinha alcançado. E, e você ficou super empolgado. Você falou assim, Karine, olha aqui, ó, realizei, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, gente, é legal ter várias formas, que, por exemplo, a gente tem o mapa, a gente tem o mural e tem isso e aquilo. O mapa eu nem abro, eu realmente abro depois de 3 meses. Só que, ao escrever o mapa, já me trouxe, né, várias coisas do tipo, vou transformar algumas coisas em plano de ação. Então, ao fazer o exercício, nada te impede de ter em paralelo um papelzinho, uma agenda, um celular mesmo, um notes, né? Alguma coisa assim, que você escreva ali do tipo, não, acabei de lembrar aqui, pô, né, digamos que seja uma academia, pô, tem que olhar o novo plano da academia. Nossa, vou aproveitar e vou olhar, vou renovar meus exames de sangue para ver se tá tudo em dia e tudo mais. Então, às vezes, o próprio ato de fazer um mapa, um mural, já te traz ali algumas atividades. Porque, gente, o plano de ação ele é essencial também. Só que aqui a gente não está falando de metas. Como a gente falou, esse assunto de metas, objetivos, né? Se é smart, se é isso e aquilo, a gente vai tratar em outro momento, porque senão essa live ia ficar muito, muito, muito longa. E aqui a gente está E falando aqui é do o normal básico, né? nosso, né, no caso. É Se normal, deixar, não. a gente fala. Se Já estão deixar, a gente vai. 44 minutos. E aí, para ir finalizando, eu vou só dar uma dica, gente, que é o seguinte: tem outras técnicas que são utilizadas para que você é, possa escrever, né, sonhos e tudo mais. Algumas são por meio de autoafirmações, do tipo, você já afirma como se você estivesse grato, como se aquilo tivesse acontecido. Por exemplo, hoje eu estou feliz e agradecida porque eu ganhei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hoje eu estou feliz e agradecida por ter realizado tal sonho. E aí, existem técnicas, tem uma que chama 33 vezes 3 e a outra que é 55 vezes 5, que é a mesma coisa, só mudam os dias e a quantidade. Em que você escreve ali, durante 33 vezes 3, você escreve durante 3 dias seguidos uma lista com 33 afirmações. Então, hoje eu estou feliz e agradecida por causa disso, disso, disso. Hoje eu estou feliz e agradecida por causa disso, 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 de forma repetida. E aí, aquilo ali, você vai fazendo uma autossugestão para sua mente e você vai se sentindo ali feliz. A própria técnica 33 vezes 3 e 55 vezes 5 também tem vertentes. Eu faço, por exemplo, quando me dá vontade de fazer, eu faço 3 listas. Eu faço uma primeiro de que eu sou verdadeiramente grata, tá? Do tipo, coisas que eu já tenho mesmo, real, que já estão materializadas aqui. Então, hoje eu tô feliz e agradecida pela live que eu fiz com o Vitor, hoje eu tô feliz e agradecida por poder ter tomado um banho super gostoso, eu tô feliz e agradecida porque o clima tá gostoso, etc. E aí, coloco ali coisas que são reais. Depois eu coloco que eu estou feliz e agradecida, né, do tipo, depois eu coloco o que eu desejo, sem falar que estou feliz e agradecida, eu coloco
eu quero isso, eu pretendo isso, seria bom se, nossa, seria bom se a gente finalizasse o ano fazendo uma super live assim, assim, assado, e todas as pessoas pudessem, né, se transformar com isso e aquilo. E aí eu faço a segunda lista no mesmo dia, né, tá, gente? Só para explicar que são vertentes diferentes da mesma técnica. Coloco as minhas intenções. E aí, na terceira lista, eu pego essa lista de intenções e transformo como se já tivesse acontecido. Estou feliz e agradecida por ter feito a live de 31 de dezembro, que foi maravilhosa, e várias pessoas deram feedback que tiveram suas vidas transformadas. E aí, tem gente que vai questionar, mas como assim? Eu vou escrever uma coisa que não é verdade ainda, etc. Tudo é treino, tá, gente? Por isso que a gente faz na segunda lista, eu pretendo, seria bom se, como seria Então, se, tá bom? seria, só para ver se eu entendi também, para simplificar, seriam três colunas, três listas. A primeira coluna com gratidão de que já aconteceu, a segunda coluna com a intenção do que eu gostaria que acontecesse, e a terceira coluna com a gratidão do que aquilo que eu gostaria que acontecesse já teria acontecido. Isso. E por que Tá. que a gente faz a lista de. Aí, tem vezes que eu mudo até de ordem. Por exemplo, coloco seria bom se, aí faço uma de gratidão verdadeira, de coisas que já aconteceram, e depois faço a gratidão da primeira, da lista do seria bom se. Por que que a gente faz isso? Porque quando você coloca coisas que você é grato de verdade, pô, você de fato tomou um banho hoje, você está grato de verdade por aquilo. Você não, sua mente não está duvidando disso. E aí você mistura com coisas que você ainda quer ser grato, mas já querendo se sentir grato por aquilo, vai facilitando. Gente, isso é para quando você está começando a usar esse tipo de técnica de manifestação por meio de afirmações de coisas que às vezes ainda não aconteceram de verdade. Mas depois que você começa a fazer, gente, é tão simples que eu hoje faço isso, né? Já tem um tempo também que eu faço isso, que eu escrevo realmente, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que já aconteceu. Tipo assim, eu coloco, tô nem aí se vão me achar doida ou não. Aquilo ali eu comigo mesma, entendeu? Eu coloco e pergunta pro Vitor. Eu sou a doida das listas doidas. Eu coloco aquilo ali e sentindo mesmo. E sou capaz de falar, Vitor, eu não tenho dúvida. Quando vai acontecer, não tá no meu controle, que é o soltar. Isso é da outra live que eu fiz com a Lorena, né? Sonhar, mas soltar, né? E me veio aqui de comentar de outra coisa. Calma. Seria bom se. Ai, gente, no que eu tava falando do acontecer, eu lembrei disso. É, Eu falei que é treino, que a gente vai. Calma. Ai, gente, era interessante. Agora eu vou ter que lembrar, calma. Vai Era do falando, continua que você vai soltar. lembrar de novo. Sim, Forçar se não lembra, continua falando. é, Lê o tranquilo. comentário da Karine, a Mas Karine eu comentou não faço falando. em coluna, só explicando um negócio que você falou. Você falou assim, faz em coluna? Eu não faço em coluna, eu faço como se fossem folhas diferentes, tá bom? Ah, tá bom. Achei que era no meu papel. Não, eu faço tipo assim, uma página é Hum? algo que seria bom se. Na outra, que eu sou grata mesmo, e na outra coisa. É muito legal também, gente, a gente se conectar com essa questão da gratidão, sem sem ser por uma intenção específica só de realizar sonho ou não. É começar realmente a perceber as pequenas coisas do dia a dia que você já pode ser grato. Porque muitas vezes a gente tem sonhos ali gigantescos, mas não consegue demonstrar e sentir gratidão pelo básico, pelo simples ou pelas coisas que a gente já tem. E quanto mais a gente se conecta, né, com essa questão da gratidão, mais isso vai ficando realmente fazendo parte. Ai, gente, agora eu quero lembrar o que eu ia falar. Eu falei do Cici. Calma, só um segundo, me dê um segundo. É, Que a gente faz a lista, aí a gente se sente. Nossa, não lembrei. Se eu lembrar, depois eu vou colocar no comentário, porque como a gente vai colocar no IGTV, eu coloco por meio de comentário. É, Nossa, que droga, eu vou ficar com isso na cabeça agora. Não, não fica, deixa, desapega e depois você Não, lembra. daqui a pouco eu Eu vou sei, pensar com isso, mas você sabe que eu vou ficar com isso eu na cabeça sei. depois. É,
Aí, gente, Aproveita, voltando. lê o comentário da Karine que ela postou aqui, que ela falou que ela já cocriou várias vezes usando o 33 vezes 3, que realizou exatamente 3 meses depois. Cadê? Uai, não tá dando pra mim esse comentário, não. É lá atrás? Bom, tá aqui pra mim há pouco tempo. Uai, eu fiz alguma coisa que ficou preto em volta aqui, vocês estão vendo isso? Sim. Gente, que loucura, eu sei lá o que que eu fiz. Ah, oi, que doido. É Ah, filtro. tá. É... Desapega, vai vir. Vai vir, vai ter que vir. Em algum momento vem. Mas aí voltando, né, gente? Essas técnicas que a gente está falando, dos 55, etc., essas são outras técnicas, não tem nada a ver necessariamente com o mural dos sonhos, tá bom? Eu gosto, por exemplo. Ah, lembrei. Ah, yes! Tem um que eu falei que eu sou adora, que eu acredito tanto, né? Tem um site que chama Future de Futuro. Future.me. M-E, de me. Future Me. Esse site você consegue mandar cartas para você receber no futuro. Inclusive, hoje eu recebi uma carta do futuro, que me mandei. Eu adoro. E aí, você pode escrever quantas cartas você quiser, tá? Assim, é ilimitado. E você coloca a data que você quer receber. Você quer receber daqui a um ano, você quer receber daqui a 10 dias. O mínimo são 7 dias, tá, gente? O mínimo são 7 dias. E aí, eu escrevo do tipo assim. Ai, hoje eu tô tão feliz e grata por ter feito isso. Gente, é impressionante. Tem dia que eu recebo e eu falo assim, como que. Assim, nem sei porque eu ainda falo assim, como que, mas assim, é impressionante. Lá, a Karine do passado, eu não tinha nem ideia do que ia acontecer em tal dia que eu ia receber, que eu coloco dias aleatórios. Tirando o dia do meu aniversário, que eu me mandei uma coisa pro meu aniversário, tirando isso, eu faço coisas aleatórias. E eu sempre recebo uma mensagem que tem tudo a ver com o que eu estou vivendo no momento. Então, gente, façam isso. Você pode escrever lá. Nesse caso, eu não estou falando de fazer a 33 vezes 3 lá, mas de você se mandar recado. Imagina, você chega lá no seu e-mail e receber um e-mail seu de um ano atrás, ou de um mês atrás. E não só pelo e-mail, como tem um aplicativo, eu recebo pelo aplicativo. Fala assim, você tem uma carta do futuro. E aí eu vou lá e vejo a minha cartinha. Gente, é muito gostoso. Façam, porque são essas pequenas coisinhas que vão deixando a vida ainda mais incrível. E para a gente finalizar, o site Eu vou escrever aqui. Future, Future.me. Maria, M de Maria. M-E, me. Future Me, tá? Depois a gente pode colocar também no comentário, tá? Da gravação, Vitor, para as pessoas saberem. Sim. E aí, gente, perfeito, é isso mesmo. E aí, para a gente finalizar aqui, como vocês perceberam, a gente falou um pouco sobre o mural dos sonhos, mapa dos sonhos, listas de sonhos, etc. Mas existem outras questões que são importantes, né? Como a gente pode pegar um sonho, a gente não vai deixar de sonhar aquele sonho, mas como a gente pode transformar esse sonho num plano de ação? Como que a gente pode transformar esse sonho em objetivos claros, metas claras? Como que a gente pode realmente trazer isso, né, para que a gente possa fazer acontecer de verdade? E aí, sabendo que iam gerar essas dúvidas, porque realmente falei, gente, todo mundo vai falar, né? Só sentou ali, né? Senta e fica esperando o sonho. Não é só isso. Então, a gente vai fazer um aulão na próxima... Hoje é quinta. Então, na próxima quinta, às 8 horas da noite, a gente vai fazer um aulão pelo Zoom. Então, a gente vai colocar aqui também no comentário para facilitar. A gente vai colocar o link nos nossos... A gente vai publicar, a gente vai fazer tudo ainda, a gente vai divulgar. O mais importante aqui é que eu quero deixar claro primeiro, se você está aqui ao vivo, já pense em quem você pode encaminhar essa live. Ô Vitor, a gente esqueceu de fazer um aviãozinho. Eu falei no começo. Tá bom. Ai, Jesus. Tá tudo bem. Sim, Jesus. Eita, mas tudo bem. Primeiro que a gente vai... se você está aqui ao vivo ainda, depois encaminha, como essa live vai subir, o Vitor vai subir, né, pro Instagram dele, depois eu vou copiar aqui no meu. Encaminha para pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com isso. E não subestimem, gente. Às vezes você fala assim, é besteira, fulano nem vai ver. Você não sabe. Não sabe. Às vezes é aquela mãe que está amamentando,
que para um pouquinho, que vê e volta a ter um respiro, volta a sonhar, volta a fazer alguma coisa que pode ser legal, entendeu? Manda em grupo, perfeito. E aí, depois, vocês também vão poder chamar as pessoas para essa aula do Zoom. Essa aula vai ser pelo Zoom gratuita, mas vai ser gratuita só para quem estiver assistindo ao vivo, tá bom? Então vai ser na próxima quinta, às 8 horas da noite. Dessa vez, a gente geralmente avisa tudo muito assim, amanhã, depois de amanhã. Dessa vez a gente está por uma semana. Assim, puxando a janela que já tomamos, tá? Dos alunos, clientes, amigos, parceiros. Então a gente está fazendo com uma semana de antecedência, dá para as pessoas se organizarem para estar presentes. Nós vamos entregar muito como a gente sempre faz. A gente gosta mesmo de compartilhar. A melhor forma de aprender é ensinando, né? Então a vida é sobre essa troca. O propósito de vida de todos nós aqui é crescer, é evoluir e ajudar as pessoas a evoluir. Então o nosso servir, né, é ajudar as pessoas com esse nosso conhecimento, com as nossas práticas. Eu adoro ensinar essas coisas de lista, gente. Nossa, co-criar o seu relacionamento perfeito. O Vitor é um resultado de uma lista minha. O Vitor era Gente, vocês não têm noção. O Vitor é exatamente tudo. Até questão de altura. Tudo. O Vitor estava na minha lista, tá? Dos sonhos do meu relacionamento perfeito. Essa já era específica para o meu relacionamento perfeito. Então, assim, acreditem, tá? Vocês têm a capacidade de usar ferramentas simples como um papel, uma caneta, um lápis, um computador, coisas simples a favor de vocês. Hoje a gente usa tanto, gente, a internet, Instagram, essas coisas, para a gente às vezes até perder tempo, fica ali, né, procrastinando, etc. A gente pode usar isso a nosso favor. Pô, vai lá, pega imagens legais, igual existe o Pinterest. O Pinterest é isso, as pessoas selecionam coisas que elas querem para casa, de repente, quando elas vêm, elas estão comprando e encontrando, até ganham coisas exatamente do jeito que elas queriam, tá? Então, façam isso, não subestime. Às vezes você fala assim, nossa, eu quero ganhar uma pedrinha de presente, quero essa... Não, desculpa, quero ganhar não. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu quero isso aqui, ó. A pessoa vai lá e fala, nossa, eu quero que negocinho lá, ó, pra ter um momento de respiração e tal. De repente ela ganha isso. De repente. Não é de repente, gente. Então, façam isso. Se você não acredita no início, faça sem acreditar e depois você começa a acreditar. Acho que o Vitor não acreditava tanto no início, não. Mas ele começou a ver que o negócio funciona. E já são anos fazendo. Então, quinta-feira a gente vai novamente estar juntos, mas dessa vez pelo Zoom, tá bom? 8 horas da noite. Todos vocês estão convidados a chamar os convidados de vocês. Já vou me comprometer publicamente aqui que estou sendo cobrada da dinâmica da prosperidade, que eu não abro, né, não abro turmas, grupos já tem uns meses. Então, sim, vai ter dinâmica da prosperidade. Eu não vou deixar só para dezembro, até porque dezembro eu tenho mais demandas da dinâmica da prosperidade, presenciais, empresas, etc. Mas vou fazer pelo Zoom, então já se preparem aí também, que vai ser incrível. E os resultados, meu Deus, esse ano, cada feedback que eu estou recebendo, eu estou cada vez mais feliz. E muita gratidão por quem ficou aqui até agora. A gente está testando isso desse horário de meio-dia para ver se as pessoas têm o costume, gostam, né, de assistir. Eu gosto, para mim, particularmente, funciona bastante. Eu tenho mentorias que acontecem geralmente no horário do almoço também. E depois vocês podem dar sugestão também, horários que são melhores para vocês. E temas. Que vocês estão querendo. Por exemplo, Vitor, só nessa questão da ansiedade, acho que a gente podia fazer um só sobre ansiedade. Porque igual no Instagram, no meu Instagram eu coloco lá aquelas dicas de quem tem crise de ansiedade, como lidar, que é muito demanda, a gente podia fazer um tema... Opa, despertador aqui. A gente podia fazer um tema só sobre ansiedade também. Topa? Perfeito, claro. Claro. A gente pode fazer, inclusive, no viés do Enneagrama, vai ser lindo. Cada tipo tem um jeito específico de sentir ansiedade. Que é diferente daquela ansiedade que a gente chama de natural, né? Tem a ver com traços de ansiedade. Sim. E como a Brené Brown fala, ansiedade disfuncional. Aquela ansiedade que muitas vezes já não está servindo para te proteger, ela está te prejudicando ali, né, nas suas funções da sua vida. Então, fechou. Vamos dar um jeito de fazer isso acontecer também. Eu que estou te convidando, então, agora para essa live. Tá bom, tá bom. E aí você super fala, porque eu sei que eu fui convidada e falei bastante hoje.
Gente, Tudo bem. um beijão pra vocês, que vocês possam sonhar aqui, ó. Pra vocês verem. Foi legal que eu peguei isso aqui um pouquinho antes da live, pra vocês verem que isso é real. É fazer mesmo, aqui, ó. São anos fazendo. Peguei alguns aqui, ó. Esse aqui é o 2014. Ah, que coisa mais lindinha, gente. Que coisa mais perfeitinha. Então, ó, eu fui pegando os que eu achei, porque alguns eu ponho em um lugar, outros em outros, nem sei onde estão todos. Acho que uns estão dentro de uns cadernos meus que eu faço. Aqui, ó. Os meus ficam todos numa pasta Então, ali dentro. é porque como eu faço muitos, eu nem sempre era no mesmo lugar, e cada um meu tá no lugar. Enfim, eu coloco aqui alguns. Então, gente, sonhem, façam mapa, mural, lista dos sonhos, resoluções. É o seguinte, não espera o dia 31 de dezembro, não, gente. Vamos fazer isso agora, vamos aproveitar. A gente ainda tem 2 meses. Tem gente que já desistiu do ano, como se acabou, agora só ano que vem. Não! Em 2 meses acontece muita coisa, gente. Eu vou Vamos falar ter um 70 dias para clichêzão. fazer várias coisas. Vou falar um clichêzão aqui, mas é real. Fala que 2 meses é pouco para quem às vezes só tem 2 meses de vida. Não é pouco. A pessoa vai fazer de tudo, entendeu? Quantas pessoas recebem diagnósticos ali, não sei o que, elas têm 6 meses, têm 2 meses de vida. Ou o contrário, para uma mãe que está esperando 2 meses, uma gravidez, os últimos meses, são os que mais demoram. Por quê? Porque está ansiosa, quer que o menino venha. Então, tudo é a percepção que a gente tem do tempo. E a gente tem a capacidade de escolher isso, né? Ah, tá passando muito rápido. Ok. Mas se você não faz algo novo, se você não faz algo diferente para aproveitar esse tempo, para aproveitar a vida que está passando, realmente vai continuar passando. O tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui a pouco nós estamos fazendo uma live no dia 31 de dezembro e as pessoas vão lembrar dessa live que a gente fez hoje, que dia? 3. Hoje é dia 3 de novembro. E a gente vai falar, você lembra aquela live que a gente fez sobre mapa dos sonhos, mural dos sonhos, no dia 3 de novembro? E a gente vai falar, gente, passou muito rápido, mas dá pra gente fazer muita coisa. Então, Sim. passem essa mensagem adiante, tá bom? Curtam aí a oportunidade de ter caído aqui nesse vídeo e ajudem outras pessoas a caírem também nesse momento aqui, no sentido positivo, né? Um beijo para vocês e que todos tenham uma visão de futuro incrível. Obrigada, Vitor, pelo convite. Ó, e lembrando, então, semana que vem, 8 horas, a gente vai ter esse aulão, vai ter o aulão no Zoom gratuito. A gente vai colocar nas redes sociais, a gente vai colocar tudo, a gente vai divulgar isso tudo de novo. Então, eu espero todos vocês e todos os amigos, convidados e todo mundo que vocês vão chamar lá também. Eu e a Karine, a gente vai estar lá para exatamente ter esse aulão maravilhoso. Vai ser bem legal. Só tem um detalhe, gente. Por ser pelo Zoom, eu não vou poder usar filtro. Então, eu não vou estar nesse bronze, eu vou estar branquela. Então, tem que aproveitar a live para ficar toda bronzeada. No Zoom não tem. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Até mais. Até quinta-feira. Até quinta-feira.